O conteúdo e o tema da aula de hoje, a gente vai entrar um pouco no esquema de como é que é uma estrutura, como é que é organizado esse tipo de rede, os níveis que a gente vai ver aqui, de níveis de abstração e funcionalidades diferentes. A gente vai ver a justificativa por que a utilização desse tipo de estrutura e vários tipos de dispositivos usados no que a gente chama de redes industriais, que é o tópico principal e o capítulo final da nossa disciplina. Não vai acabar hoje, a gente vai ter pelo menos mais 2 aulas nesse assunto. A gente vai ver também protocolos, a gente vai ver outros assuntos relacionados. Mas essa aqui é a grande introdução. Redes de comunicação industriais são exatamente essas pensadas para interconexão em ambiente industrial, que nem sempre quer dizer que isso aqui é um prédio, ou realmente uma indústria, uma faz a fabricação de algo. A gente também vai ver que existem sistemas industriais em outras aplicações, como é muito comum dentro de veículos. Aviões e carros têm redes industriais dentro hoje em dia. Eles têm requisitos específicos para esse tipo de rede. Por que eu não tenho uma rede tipo Ethernet ou uma Wi-Fi para essa aplicação? É o que a gente vai ver em seguida. Qual é o objetivo de uma rede de computadores, uma rede comum, como a que a gente tem em casa, como a que a gente utiliza para navegar na internet lá dentro da universidade? Qual o objetivo principal que vocês podem me descrever? Uma rede de computadores comum, uma rede que estou ligando meu smartphone ou que estou conectando uma TV em casa, vou usar Netflix. Quais são as métricas principais de desempenho que a gente tem nessas redes que a gente usa, nossas redes de dados? Em geral, a gente fala em distância de comunicação, quando a rede é sem fio, e taxa de dados. Qual é a máxima taxa de dados que eu consigo transmitir aqui? É a primeira coisa quando a gente liga para uma operadora de telefonia, de comunicação de dados, eles vão dizer, internet é 20 megabits, é 100 megabits, é 250 megabits. É a taxa de dados que nos atrai, que nos chama mais atenção, que é feita a publicidade também. Mas uma coisa que não está clara nas nossas redes de comunicação de dados aí é, aí a latência na comunicação. Qual é a taxa de entrega de pacotes de verdade? Eu vou ter perda de pacotes? Qual vai ser o atraso na entrega de cada pacote? Qual é a latência nessa comunicação? São métricas que para nós, no nosso uso diário, não são tão críticas, porque um atraso de alguns milissegundos, até mesmo aqui na minha fala, na nossa videoconferência, talvez não seja nem percebida aí do outro lado. Um atraso de vários segundos, quando você está fazendo um download do arquivo de gigabytes, não vai ser nem percebido, porque afinal, um download no arquivo ele não está sendo usado em tempo real, aquela informação. Você vai salvar e depois vai utilizar ele. Então não é uma questão crítica, essa latência na comunicação. Para nós, a taxa de dados é talvez a mais relevante, é o que a gente mais presta atenção. Já numa rede industrial, como a gente vai ver em seguida, para que ela seja utilizada para comando e controle de aplicações de tempo real, de fato, isso não é para um download do arquivo que depois eu vou usar. Eu preciso da informação agora, porque agora ela é necessária para atuar no sistema físico. A principal métrica não é mais a taxa de dados máxima que a rede suporta. Essa é uma métrica secundária, mas a rede tem que garantir entrega de pacotes num tempo máximo. Basicamente, a latência na comunicação. E também a disponibilidade com um certo número de dispositivos comunicantes. Porque não adianta ter uma rede que na hora que eu liguei 20 dispositivos ela começa a ficar mais lenta e eu não consigo tomar todas as medidas que eu preciso em tempo real. Ao contrário de uma rede nossa de computadores, que quando eu tiver várias visitas na minha casa, daqui a pouco eu tenho 20 pessoas usando Wi-Fi, ficou lento para todo mundo. Uma rede industrial ela não pode ficar mais lenta. Ela pode não atingir uma taxa de dados exorbitantemente alta. Não, ela não precisa, nesse tipo de aplicação nem é necessário. Mas ela tem que garantir que quando tiver até determinado número de usuários simultâneos na rede, ela garanta o tempo de entrega das mensagens e garanta que não vai ocorrer perda de pacotes aí no meio da comunicação. Mas, dentro desses requisitos que eu acabei de falar, existe uma organização de níveis de abstração e esses requisitos se aplicam muito aos dois níveis de baixo aqui dessa rede, que são o nível 1, dispositivos de campo, é o que realmente, onde vão estar ligados sensores digitais, sensores analógicos,
E isso aqui é o que está mais próximo, vamos dizer, do sistema físico operando. E o nível 2 é onde estão ligados os controladores e os computadores, de fato, e que recebem as informações desse grande grupo de sensores e que tem as lógicas de comando. Dentro desses dois níveis aqui, a comunicação ela tem que ter um tempo determinístico de entrega dos pacotes das informações, porque não adianta eu receber uma informação atrasada de um evento físico e que essa informação já não me vale mais em nada, eu posso ter perdido o momento exato de atuar e o meu sistema pode ter fisicamente se destruído já se eu perdi essa informação. Imagine um controle de uma caldeira lá, não adianta eu ter informação de qual era a temperatura 5 minutos atrás. Eu preciso saber agora, com um atraso talvez de meio segundo, para garantir a segurança da operação daquele sistema. E subindo nesses níveis de abstração para cima aqui, chegando no nível 3, a gente tem mais sistemas relacionados com supervisão, que são aqueles sistemas que podem ter computadores pessoais, podem ter uma IHM, que é uma interface homem-máquina também. Lá na disciplina de direcionamento e automação, vocês vão ver um pouco sobre controladores programáveis, CLP, certamente bastante sobre sensores, tudo isso. E vocês vão ver um pouco também sobre interface homem-máquina, que a gente vai ver ali embaixo são como telas que permitem passagem de informação para o usuário, para o operador, e visualização de parâmetros no tempo real do que realmente acontece ali dentro. É um ponto já de supervisão, vamos dizer assim. Não é que a IHM, a interface homem-máquina, requer uma atitude super rápida da pessoa que está ali na frente, porque ele não está dentro do laço de comando, ele está mais ali para passar comandos no momento em que for parado o processo ou algo do tipo. Não é que o humano tenha que reagir rapidamente no meio da malha. Então, a partir do nível 3 aqui para cima, já não são redes que têm esse requisito tão fechado assim de tempos de entrega, porque afinal elas não estão diretamente no meio do laço de comando, de controle do sistema físico. O nível 4, gerenciamento da planta, é aquela parte que vai fazer talvez a manutenção, planejamento de produção, realizar o controle do nível mais alto, que não é exatamente atuar sobre as variáveis físicas. Talvez vai definir quando é que se começa ou se para uma produção de algo, quando tem ou não tem insumos disponíveis para executar algum processo. Mas aqui já não está mais tão ligado a esse requisito. Tanto é que se a gente olhar dos níveis 3 para cima aqui, inclusive os protocolos de comunicação utilizados, eu vou voltar essa coluna protocolos depois, tem o TCP e IP aqui. E Ethernet, como a gente vê em redes de computador comuns. Então, esses níveis de cima aqui podem, inclusive, utilizar redes que não são padrões industriais, porque eles não têm mais essa necessidade de resposta em tempo real tão fechada, tão apertada. E o nível 5, gerenciamento corporativo, é aquela parte realmente de gestão em alto nível lá, encontra-se softwares para gestão de vendas, gestão financeira, e que não está mais diretamente ligado ou conversando diretamente com a parte de automação, de execução em tempo real da planta. Então, a gente vai estudar nessa disciplina aqui exatamente esses dois níveis principais aqui de baixo. Ou as redes que ligam esses níveis. As redes que ligam horizontalmente os vários dispositivos no nível 1, que ligam horizontalmente os nível 2 e também ligam os dispositivos do nível 1 para o nível 2, ligam o nível 2 para o nível 3. Então, se a gente for entender, o que está mais embaixo está literalmente no chão de fábrica e interage diretamente com variáveis físicas, aquilo que tem que ser lido e adquirido. E o que está mais em cima é algo de bastante alto nível, gerência, bem longe da parte de automação. Se a gente for olhar os protocolos aqui ao lado, como eu já chamei a atenção, as camadas dos níveis superiores usam protocolos de comunicação típicos de redes de computador, que a gente já ouviu falar muito aqui, Ethernet e TCP/IP. E esses de baixo aqui tem uma série de protocolos diferenciados aqui, que são interfaces e protocolos. Eles muitas vezes têm especificação fechada aí da camada física, da camada enlace e da camada de aplicação diretamente, mas que eles preveem todas essas métricas de desempenho, que garantem tempo de entrega, garantem recuperação também, no caso de falha, e retransmissão rápida da informação, monitoramento da integridade do enlace também em tempo real, porque afinal, se ocorrer uma falha na comunicação aqui, pode ter sido alguém cortar um cabo fora. Isso tem que ser detectado numa fração de segundo, para que se tome as atitudes corretas e se saiba que aconteceu isso. Porque afinal,
esse tipo de comunicação é o que vai nos dar certeza se a gente está controlando ou não está controlando processos físicos aí críticos. Alguns nomes aqui que a gente vai ver em seguida. ControlNet, Profibus, são bem comuns. Fieldbus, a gente também encontra por aí. CAN, que também é muito conhecido por ser um dos protocolos que se utiliza em carros, em redes industriais automotivas. Interbus, Profibus também com outra versão aqui, ó. Tem uma versão do Profibus que tem aplicação, né, nesses dois níveis aqui, principalmente da camada de controle para supervisão, e outro Profibus que tem requisitos mais fechados para o nível 1 e 2, que é essa questão da entrega, DP ou PA. Rede HART, que é muito mais simples também. Wireless HART, versão sem fio da HART. ISA 100, que eu realmente nunca foquei diretamente no estudo dela. Mas então a gente vai ver protocolos específicos e características dessas redes para esse tipo de aplicação. As camadas mais baixas dessa pirâmide aqui hierárquica das redes industriais. Uma outra forma de observar aquilo lá, que não tem diretamente uma relação bem explícita entre os 5 níveis que a gente tinha lá, mas que a gente pode entender eles de alguma certa forma assim também. Que é, existe a camada dos dispositivos aqui embaixo, corresponderia a nível 1 até alguma coisa relacionada com o nível 2, como a gente viu antes, que são onde as variáveis do processo realmente estão executadas. A gente vê aqui embaixo o motor como um atuador, uma sinaleira, um atuador também, uma válvula talvez aqui, ou pode ser um sensor, um outro tipo de válvula ou sensor aqui, uma chave de curso, por exemplo, aqui, dispositivos realmente, na qual as informações vão ser postas nessa rede, dispositivos que podem ser acessados através da rede para ler suas informações. A gente tem uma camada de dispositivos, que são aqueles protocolos realmente que a gente listou ali. São bem simples, carregam informações bem simples. Uma camada intermediária, em que a gente tem dispositivos, principalmente CLPs e controladores de outros tipos aqui, e que tem acesso às informações da camada de baixo, se a gente olhar aqui embaixo. Mas eles também estão ligados na camada de controle aqui em cima, porque as suas informações também podem ser lidas deles por essa rede aqui de cima. Essa rede, por estar envolvida com funções de controle, ela também segue tendo requisitos de tempo de entrega limitado também. Em geral, não são redes de computadores comuns aqui ainda, são redes dedicadas para automação. E já esses dispositivos aqui em cima que estão ligados à camada de informação, onde é feito gerenciamento integrado, banco de dados mais alto nível, esse aqui corresponderia aos dois níveis mais em cima, em que a informação já trafega não em tempo real, mas isso aqui seria para consultar um status de algo que está acontecendo, para consultar estatísticas de quanto tempo isso foi executado ou não, camada de informação aqui em cima. Até comunicação externa, aqui tem um exemplo que pode... Aqui, essa camada aqui pode estar ligada à internet, pode estar ligada a uma rede externa. Mas aqui em cima, então, já são redes de computadores normais, e aqui embaixo são essas redes que estão nesse, vamos dizer, nesse grupo em que se exige desempenho para atuação em tempo real. O que a gente enxerga aqui, um ponto de, como se diz, umas salas de controle, como aquela sala de controle que eu mostrei em cima de um aeroporto, uma sala de controle da Itaipu, seria talvez essa camada aqui, ó, em que se consegue monitorar em tempo real o que está realmente acontecendo. Não se acessa diretamente os dispositivos, mas se acessa variáveis dos controladores que atuam sobre o processo aqui dentro. Mas basicamente seria talvez esses dispositivos aqui, logo acima da camada de controle, mais próximo possível dos dispositivos que estão realmente controlando o processo. Como esse exemplo aqui. As interconexões dos nível 4, 5 e 6 são similares às redes de computadores de uso geral. Terceira vez que eu falo isso para vocês. Os níveis inferiores são ligados a dispositivos na planta industrial, como a gente viu os mais baixos. Vocês já ouviram falar sobre CLP e alguma disciplina? Controladores lógicos programáveis? Se vocês não ouviram ainda, vai ser o primeiro contato. E basicamente, aqui no CETISM, os tipos de controladores que a gente vai encontrar e que a gente vai ter nas aulas práticas, inclusive, disponível, são 3 tipos.
Esses três exemplos aqui, a gente tem um controlador lógico programável da Siemens, que esse aqui é o módulo básico dele, mas ele pode ter diversos outros módulos agregados ao lado, de forma que ele tenha mais entradas e saídas. Esse segundo aqui é um controlador Altus, que ele já vê que é um controlador de maior capacidade, porque ele tem mais entradas e mais saídas aqui, mais terminais. E o terceiro aqui é o clique da VEG. Apesar de todos eles serem marcas diferentes, terem formatos diferentes, eles têm o mesmo tipo de lógica dentro. Ele é um microcontrolador, desculpe, um microprocessador, um computador em miniatura. Ele tem processador, ele tem memória, tem dispositivos de entrada e saída específicos, como entradas analógicas, saídas analógicas, dispositivos de comunicação. Ele tem aqui esse controlador bem especificamente, ele tem uma porta Ethernet, uma porta USB, ele tem redes industriais tipo CAN e RS485 aqui, nos seus outros terminais. Esses dois dispositivos aqui, eu acredito que o Click também tem uma interface de rede de comunicação. E já, quando a gente for utilizar nas aulas práticas, o logo da Siemens que a gente tem não tem comunicação. Mas existe versão dele também com redes de comunicação integrados. Mas o que eles são? São dispositivos com entradas e saídas específicas, no qual a gente carrega um programa dentro deles e esse programa vai ser executado. Esse programa pode ser escrito em diversas linguagens diferentes, desde que seja apresentado no software do fabricante mesmo. Esse software vai compilar a nossa programação e vai carregar para ele, por uma porta USB, talvez por cartão de memória. A gente vai passar uma programação para ir dentro dele, ele vai reagir a estímulos nas portas de entrada por meio de ações nas portas de saída. Isso é muito mais do que um computador Windows rodando um sistema operacional. Ele tem várias questões de segurança por estar interagindo com o sistema em tempo real. Ele garante tempo de scan, que é o tempo que ele vai ler todas as entradas e tomar as ações em relação àquelas entradas, que é bem determinístico também. E ele também segue essa série de requisitos de tempo determinístico de atuação, tempo determinístico de leituras das entradas e atuação sobre as saídas. Especificamente porque ele também vai estar inserido numa aplicação industrial que requer atuar no sistema em tempo real. Ao que correspondem aqueles sensores que a gente viu do ponto de vista mais baixo na nossa planta de automação lá, e dos quais a gente vai querer pegar informação, ele pode ser tanto sensores que tem sensores digitais no sentido de pegar eventos digitais, pode ser simplesmente uma chave de fim de curso, em que eu vou ler o status dela, vai ser ligado ou desligado. Pode ser um dispositivo que realmente vai fazer uma conversão analógica digital, como um termômetro, que é o exemplo do meio aqui. E da direita também é um termômetro. E que tem uma interface, uma pequena lógica digital para responder a comandos na rede. Mais importante que isso, ele é endereçado na rede, ele pode ser ligado a um mesmo meio de comunicação com vários outros dispositivos e ser acessado individualmente para identificar o dado que ele está transmitindo. Esse primeiro exemplo aqui da esquerda é um dispositivo que usa, se não estou enganado, HART Wireless, que é uma forma de comunicação sem fio, mas mesmo assim ele é endereçado, garante aquela característica toda de acesso em tempo real. Esse do meio aqui é um termômetro que faz essa... É um termômetro mesmo? Se não estou enganado é isso, um ou dois termômetros no mesmo dispositivo. Que ele também tem interface tipo serial, acredito que é RS485, uma interface serial de comunicação. Esse terceiro aqui é um termômetro, sem dúvida alguma, procurei sobre esse dispositivo antes, e esses 4 terminais aqui embaixo também, eles recebem 2 terminais de alimentação e 2 terminais estão para uma rede industrial também. E aqui diz, dando um zoom nele, RS485 aqui. Não estou enganado, roda Modbus em cima dele. Os atuadores que a gente tem lá embaixo, da mesma forma, eles têm uma interface digital e que é endereçável. Todos eles vão ter que ser endereçáveis para eu ter certeza que eu estou acessando a informação correta no momento correto. Eles são capazes de executar disparo ou atuação sobre dispositivos físicos. Nesse exemplo aqui embaixo, o que a gente tem aqui é tipo uma válvula para controle de fluidos, acionada por rede. A segunda aqui é uma válvula para acionamento de uma linha de gás também, é acionada à distância, por uma interface digital. Esse terceiro aqui é um dispositivo que eu até achei meio curioso, que ele é uma interface digital para conexão à rede de automação, mas que pode ser montado sobre uma válvula qualquer, tipo borboleta. Então ele não tem a parte
física da válvula, mas ele tem o acionamento de poder girar essa válvula quanto você quer para um lado ou para o outro pela rede. Então é para adaptar um dispositivo que não é automatizado e automatizar ele. Mas são 3 tipos de dispositivos. E basicamente o que eles têm no caso de um atuador é uma interface de rede digital, uma alimentação e a própria capacidade de atuar sobre o sistema, então. Aqueles módulos de supervisão ou interface homem-máquina que a gente viu antes, a gente geralmente encontra eles com esse formato assim de uma tela, às vezes tem alguns botões, às vezes não tem nem botões. Grande parte desses módulos IHM hoje em dia tem inclusive tela colorida e alguns têm tela sensível ao toque, em que eles representam de uma forma amistosa para o operador variáveis do sistema em tempo real. É tipicamente uma telinha dessa que vai ter lá a temperatura do processo, ela vai ter uma representação esquemática do que, para indicar onde aquela variável está sendo lida em qual parte do processo. Esses botões aqui permitem, inclusive, ajustar parâmetros do processo. Quer dizer, eu vou precisar ajustar uma temperatura de alguma coisa. No momento do projeto do sistema de automação, eu não vou prever que vai ter um projetista lá que toda vez que precisar mudar a temperatura de cozimento de um determinado componente, ele vai ter que ir lá e regravar todo o CLP, mudar toda a programação, ir lá parar tudo, ir lá reprogramar o CLP com outro valor. O sistema todo atua sobre o valor de uma variável, que é a temperatura, e o operador pode vir aqui, numa interface amistosa para ele, que vai ter ali uma ilustração dizendo temperatura de tal parte, do reator tal, o que seja, e ele vai poder manualmente, por botões, numa interface simples, botar um valor diferente naquela variável, e ao ajustar na IHM, interface homem-máquina, essa variável é espelhada para dentro do CLP no ponto adequado também. Então, se a gente for olhar para essa pilha aqui, um parâmetro que pode ser ajustado aqui em cima no nível 3 de HM, pela rede essa variável ela é de uma forma transparente para o usuário, ele não sabe nem onde está isso aqui, ela pode ser espelhada para dentro de um controlador lógico programável para servir de referência para o processo aqui. E para o usuário isso aqui tem que ser transparente, ele não precisa saber onde atuar, sobre qual CLP atuar. Basicamente ele precisa saber que tem a variável que está sendo apresentada para ele e que vai ser espelhada para lá de forma transparente. Dentro daqueles controladores lógicos programáveis, a gente pode carregar programas que são escritos em linguagens diversas. Isso aí não nos importa a forma de representação de dados lá dentro dele de fato. Mas uma das linguagens mais simples e que certamente está na ementa da disciplina de automação de vocês é Ladder, em que um diagrama esquemático simula um sistema aqui de acionamento em que existe uma linha de alimentação, existe um neutro aqui, como se fosse fase neutro mesmo, e a lógica da interconexão entre esses contato normalmente aberto A e B nesse exemplo aqui, e uma carga L, poderia ser uma lâmpada, poderia ser uma saída qualquer, só vai acionar L quando um dos dois contatos, os dois em paralelo, estiverem ligados, né? Virem a conduzir. Mesma lógica a gente poderia pensar em 2 interruptores. Mas essa lógica, ela não é prevista para se montar o sistema físico realmente, essa linguagem, mas é uma representação amistosa de como seria um sistema físico e que vai ser compilada para se gerar a lógica de acionamento digital que vai executar dentro do CLP. De fato, ela não representa o sistema físico, ela só traz uma forma amistosa e uma forma análoga a um sistema físico, porque afinal, em acionamentos, se vê esse tipo de diagrama em que a lógica para se ligar uma carga, ela vai ser resultado de interconexão em série paralela de contatos aqui, como se fossem interruptores. E só se aciona essa carga quando houver um caminho conduzindo aqui entre fase e neutro. Mas é uma das linguagens que vocês verão lá, chamada Ladder. Exatamente porque ela imita uma escada, porque várias saídas requerem diferentes lógicas que vão sendo listadas em linhas, uma depois da outra. Agora, aqueles contatos de entrada e também aquela saída ali, eles não são necessariamente um dispositivo físico que esteja ligado diretamente ao CLP. Aqui tem mais um exemplo nesse painel, de um CLP grande, aqui tem uma certa capacidade. Aqui também tem até uma tela para visualização de alguma informação. Mas a gente vê em cima, geralmente são em cima, que vem os estímulos das entradas. Ou seja, cada terminal dele
pode receber um nível lógico alto ou baixo. Alguns terminais podem receber, inclusive, variáveis analógicas, que podem ser usadas internamente para comparação. Por exemplo, a medida de temperatura, a medida de nível, ou outras medidas analógicas, ou entradas digitais também. E que a gente poderia pegar uma lógica enorme que fosse implementada por meio de variáveis, de dispositivos eletromecânicos, tipo contatoras que a gente vê aqui em cima, com contatos auxiliares montados em cima, e fixadas a lógica por meio de vários condutores aqui. E toda essa lógica aqui de acionamento, inclusive com temporizadores aqui embaixo, não sei, ou são relés aqui e atuadores, ela pode caber toda dentro de um CLP só. E com a vantagem ainda de reduzir a quantidade de cabeamento e reprogramar esse dispositivo é muito simples, trocar a lógica dentro dele. Não precisa fisicamente mexer num monte de hardware aqui, trocar um monte de fios, é fácil a reprogramação dele. Então, basicamente, ele consegue resumir um quadro grande com diversos dispositivos eletromecânicos em uma pequena quantidade de lógica, que é um dispositivo basicamente aqui, com as suas entradas e saídas, e alguns dispositivos de potência, que aí não tem como ser substituídos. A parte de potência são dispositivos que vão continuar estando fora do CLP. O CLP substitui a parte de lógica de acionamento. Criar lógica entre os eventos do mundo físico e as saídas respectivas, ou respostas para a atuação. Então, é uma grande vantagem desses controladores o fato de eles poderem ser reprogramados e também agora, como a gente está vendo, o fato de que esses dispositivos, esses eventos diversos que ele vai usar para atuar, vou voltar lá em cima, todas essas informações aqui sobre status dos dispositivos e também esse caminho que vai mandar comandos de volta para os dispositivos atuadores, que a gente vê aqui embaixo, é o que está realmente no chão de fábrica. Eles não precisam ter esses dispositivos ligados a cada CLP diretamente. Esse tipo de rede industrial de comunicação, a gente pode ligar todos os dispositivos no mesmo nível de hierarquia e os controladores vão acessar as informações necessárias pela rede, sem a necessidade de ter um fiozinho ligando cada dispositivo a cada CLP. Imagina uma variável que precisa ser lida por mais do que um controlador. Pode ser um status de um sensor que seja.